Olá, querido. Olá, querida. Tudo bem? Como é que vocês estão nesse dia? Mais um domingo, graças a Deus. Nós estamos no Evangelho de João, capítulo 3, e paramos no versículo 35 e 36. Recapitulando, aqui termina falando que o Pai ama o Filho e entregou todas as coisas na mão do Filho. Por isso, quem crê no Filho tem. Quem crê no Filho, quem recebe o Filho, se une em confiança, entrega a si mesmo, recebe o Filho como aquele que é o Senhor, que morreu e ressuscitou. Quem crê no Filho, simplesmente assim, tem. Tem o quê? A vida eterna. A vida imortal, a vida eternal, celestial do próprio Criador. Aleluia. Simples assim. E hoje vamos continuar e vamos em João, capítulo 4. João, capítulo 4, fala que Jesus deixou a Judéia, no versículo 3, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região de Samaria. Era-lhe necessário passar pela região de Samaria? Por quê? Porque tinha alguém lá esperando por ele. E ele sabia. O 5 fala: assim Jesus chegou a uma cidade samaritana, chamada Sicar. Samaria, os samaritanos eram um povo, queridos, que não se davam com os judeus. Eles eram inimigos uns do outros. Por quê? Um do outro. Porque Samaria era uma mistura, não era uma raça pura, judaica, israelita. Era uma mistura de povos e judeus. E eles ficaram ao norte de Jerusalém, e lá eles adoravam a Deus do jeito deles, no monte. Eles vinham para o monte adorar a Deus. Enquanto Jerusalém, os israelitas, os judeus, iam para o templo adorar a Deus, num templo, num lugar chamado templo. Certo? Aí Jesus chegou, passou por essas terras, e ali ficava o poço de Jacó, fala o 6. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. E era por volta do meio-dia, um poço de água. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Veio uma mulher samaritana tirar água do poço. E Jesus disse: dê-me um pouco dessa água. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade buscar comida. Então a mulher perguntou a Jesus: como é que o Senhor, sendo judeu, pede água para mim, que sou mulher samaritana, sendo que os judeus não se dão com os samaritanos? E Jesus respondeu, no 10, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você pediria água para mim, e eu lhe daria água viva. Puxa, que água viva é essa? Jesus está falando. Ao que a mulher respondeu: o senhor não tem como tirar a água do poço? Como é que o senhor vai me dar água viva? Por acaso o senhor é maior que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço? Jesus respondeu: quem beber da água que eu der, quem beber dessa água, desse poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Puxa, ao contrário, se fará uma fonte de água viva dentro, no interior. Puxa, essa é a água que nós precisamos, querido. Tudo nesse universo é figura, é uma sombra da realidade. A realidade é Cristo. Ele é a realidade de tudo. Ele é a realidade da água, porque ele é a verdadeira água viva, flui dele. A verdadeira água viva que mata a nossa sede é a água que satisfaz o nosso coração, o nosso interior. Para que a gente não fique atrás das coisas deste mundo, das nossas próprias coisas, querendo vantagem em tudo, querendo satisfazer a nós mesmos. Não há satisfação em nada
queridos, nesse mundo. É apenas uma ilusão, uma aparência, uma Matrix. Você assistiu o filme Matrix? Procure saber sobre esse filme. É uma aparência, um sistema que está por trás de tudo nesse mundo, inclusive da religião. É tudo Matrix, é tudo uma simulação, uma manipulação que quer nos matar a nossa sede por meio de coisas. Mas na verdade, nada mata a nossa sede. A nossa sede é espiritual, meu querido. A água que nós tomamos fisicamente para o nosso corpo é um tipo, é uma figura da verdadeira água, que é o Espírito de Deus. A água viva que flui de Cristo. É essa água viva que ele queria dar para a mulher, para que ela nunca mais tenha sede. Ou seja, que ela seja satisfeita, plena alegria, plena paz. Somente essa água viva pode dar. E somente Jesus dá essa água para todo aquele que crê nele. É simples assim. Essa água viva é a vida eterna, a vida celestial que se faz uma fonte em nós, dentro de todo aquele que nele crê. É simples e é poderoso, maravilhoso. É só crer e receber essa água viva. Aí, o Senhor falou que quem lhe der não mais terá sede. E a mulher disse: Senhor, me dê dessa água, para que eu não volte mais aqui. Ela não entendeu que não era água física. Jesus disse: vai e chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: não tenho marido. E o Senhor disse: você tem razão de dizer que não tem marido. O Senhor sabia que ela não tem marido. Olha lá. Porque já teve 5, o Senhor disse para ela. E esse que agora você tem não é seu. Puxa, o que você me disse é verdade. A mulher ficou dizendo: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Ela muda o assunto, de repente. O Senhor está falando de água viva, da verdadeira água que mata a nossa sede espiritual, a sede de busca, de procura por alguma coisa melhor nessa terra, que nunca sacia. Sempre é um buraco sem fundo, um saco sem fundo. O nosso coração só se sacia com a verdadeira água, que é a vida de Deus dentro de nós, dada por Cristo. Ela muda de assunto e começa a falar: mas nossos pais adoravam neste monte. Vocês dizem que é em Jerusalém, onde devemos adorar o Criador. Jesus respondeu: mulher, acredite você também no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Puxa, qual é o lugar de adoração de Deus? Onde está Deus, afinal de contas, para eu ir adorá-lo? É no Monte Sinai, lá no Egito? É no Muro das Lamentações, em Jerusalém? É na cidade de Aparecida do Norte? Na igreja lá em Aparecida? É no Templo de Salomão, do Edir Macedo, da Universal? Aonde? É no monte? Aonde adora-se a Deus? Deus é espírito, meu querido. E ele está muito acima de todos nós. A palavra diz que nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos. E ele não só está em todo lugar, na verdade é todo lugar que está nele. Todos nós estamos nele, todo lugar está nele, todo o universo está nele, vem dele. É por meio dele que existe tudo. Então aqui, ela está perguntando: mas eu queria adorar a Deus, aonde que eu vou? Qual o lugar para adorar a Deus? Hoje em dia se ensina muito isso, né? Vem aqui que você vai receber, vem aqui que você vai ter o que você quer. Deus não quer que você vá em algum lugar para tê-lo. Você pode ter reuniões, ir se reunir com pessoas que creem no Senhor, com pessoas que amam o Senhor. Juntos nos reunimos como irmãos, mas não existe um lugar para adorar a Deus. Um lugar físico, não. É uma tristeza ver as pessoas que vão para Jerusalém, para a Terra Santa, vão para Aparecida, vão para o Templo de Salomão, seja onde for, para o monte, para adorar a Deus.
Só de você invocar o nome dele, levantar cedo, abrir os olhos e falar: Senhor Jesus, eis-me aqui. Você já está adorando, porque você está nele e ele está em você. Se você creu e tem a vida eterna, a água viva, você tem o próprio Deus dentro de você. O próprio Senhor Jesus passa a morar em você o tempo todo. Você tem comunhão com ele, você fala com ele, você o adora. É isso que o Senhor fala aqui. No versículo 22, fala assim: vocês adoram o que não conhecem. Puxa. Jesus respondeu no 21. Vamos voltar para o 21 aqui. Mulher, acredite, vem a hora que nem neste monte, nem em Jerusalém, vocês adorarão ao Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Sim, começou com os judeus, né? Depois se espalha por todo o universo. Mas vem a hora, aleluia. O Senhor Jesus dizendo: vem a hora e já chegou, aleluia, já chegou, meu querido. Já chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Porque é isso que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Puxa, amém. Como eu disse, Deus é espírito. Ele não somente está em todo lugar, meu querido. Todo lugar está nele, como eu disse. Nós vivemos, nos movemos, existimos nele. Ele é a fonte de toda a luz, de toda a vida. Lembra? No princípio era o verbo, lá no estudo 1, a palavra criadora, e nele estava a luz, e a luz era a vida dos homens, e a vida que está nele era a luz dos homens. Ou seja, toda a luz, toda a energia, toda a força, toda a vida universal em todo o universo brota, vem, tem origem nele. Jesus é a fonte de luz e fonte de vida. Por isso que só ele pode dar água viva, que é a sua própria vida. E, coitada da mulher, ela queria saber aonde adora o Pai. Aonde se adora a Deus? Aonde eu vou para adorar a Deus? Você não vai. É Ele que vem. É Ele que está com você. É nós que estamos nele quando nós o invocamos. Quando nós o invocamos, meu querido, quando você abre a boca e confessa o nome dele, Senhor Jesus Cristo, eu creio em ti. Obrigado. Tu és a minha vida, minha fonte de água viva. Você está o adorando. É algo interior no teu coração. Você não tem que ir em algum lugar para receber nada de Deus. Você não tem que ser uma pessoa de igreja no sentido de um local de reunião. Igreja é eu, é você. Porque ele habita em nós e nós habitamos nele, nesse Deus eterno. É só invocar o nome dele. Amém? É só invocar. Não é mais em Jerusalém, nem no monte, e nem em lugar nenhum nessa terra, nesse universo. É dentro do teu coração e do meu coração. É ali que o Senhor quer. Não só morar. Ele quer morar, ele quer habitar, ele quer viver, ele quer nos transformar, ele quer ter comunhão conosco, ser o nosso Pai que cuida de nós. Sabe, queridos, Deus não é um Deus autoritário. Ele não é um ditador. Ele apenas fala, se você quer. Quem crê tem a vida eterna, quem crê tem a fonte de água viva, que sou eu. E assim tem comunhão comigo e me adora. Adoração é um coração que tem reverência, que tem temor pela pessoa. Temor não é medo. Temor é você honrar e saber que Ele é tudo. Ele é a vida, Ele é a justiça, Ele é a alegria, Ele é a paz. Ele é. E esse é tudo, Ele quer ser em nós. Quando reconhecemos, invocamos o nome dele, estamos adorando. Em todo tempo, em qualquer lugar. Não importa o lugar. Não importa mais. É você e ele. Não há mais intermediário, mediador.
O mediador é ele mesmo. Não é nenhum homem mais na terra, nenhum padre, bispo, pastor, ninguém. Você não precisa de oração de ninguém. Os irmãos podem orar por você. A igreja pode orar por você, os irmãos da igreja. Mas você mesmo tem que aprender a invocar o nome dele e se entregar para ele. E abrir o teu coração e deixar ele cuidar de você. Isso é adorar. Em todo tempo, em qualquer lugar. Isso é ter comunhão. O que Deus mais quer conosco, com o ser humano, meu querido e minha querida, é comunhão. Por isso ele pede, filho meu, dá-me o teu coração. Porque tem muitos que já são filhos de Deus, que já o receberam como vida. Entende? Mas ainda não deram o coração para o Senhor. Ainda ficam preocupados com as coisas dessa vida. Ainda ficam querendo juntar tesouros em celeiro. Querem encher o coração com satisfação dessa terra. Não leva a nada. A única fonte de água viva que traz verdadeira alegria e paz é o Senhor. E nós podemos adorá-lo no nosso espírito, quando invocamos ele, no nosso espírito, no nosso coração. Nós o adoramos. Nós temos comunhão com ele, podemos conversar com ele, falar com ele. E ele vai cuidar de nós. Isso não é religião nenhuma. Isso não é filosofia. Isso está acima de tudo nesse universo. É a vida de Deus, que é ele mesmo se dando a nós, se tornando uma fonte de água viva em nós e tendo comunhão conosco em todo o tempo. E assim nós o adoramos em todo o tempo. Só de pensar nele, invocar o nome dele, estamos adorando. Ele está sempre pronto para estar perto de nós. Porque, na verdade, como eu já disse, nós é que estamos nele, nos movemos nele e existimos nele. Porque ele é a fonte, ele é o centro. Dele, tudo emana de vida e luz. Ele é o manancial de vida e luz. Manancial de águas vivas. Cristo é a fonte, onde flui o manancial. E o Espírito é o rio que jorra dentro de nós. Esse é o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, o Deus único que se manifesta assim por amor a nós. O Pai, que tudo formulou, que tudo planejou, projetou. O Filho cumpre o que o Pai planejou como a palavra criadora. E o Espírito como o poder, aquele que flui a vida, que flui esse manancial que é o Pai, por meio da fonte que é o Filho, flui esse rio de água viva. E assim tudo transforma e tudo traz à existência. Esse Espírito habita em nós, junto com o Pai e com o Filho. Parece difícil? Não, não é. Pense na água no estado líquido, gasoso e no estado concreto, né? Podemos dizer assim, de gelo. Tanto o gelo quanto o vapor, quanto a água em si, são os mesmos. Apesar de serem a mesma essência, a mesma natureza, são três: o gelo, a água e o vapor. Assim é o Sol. A luminária, o Sol, né? O planeta lá, a estrela, o Sol, a luz e o calor. Assim é o Pai, o Filho e o Espírito. E eles nos amam. Eles nos amam. O Deus eterno. Pai, Filho e Espírito. Ele quer ter comunhão conosco. Ele quer nos ganhar para Ele mesmo. Ele quer nos levar para Ele mesmo. Ele nos recebe nele mesmo, em Cristo, e Ele mesmo vem para dentro de nós em Cristo. Isso é mais para frente, eu vou falar sobre isso em João 14.
Amém? Um abraço para vocês, um ótimo domingo. Deus abençoe. Pensem nisso. Só invocar o nome do Senhor, você já está adorando Ele. Não precisa de ir em lugar nenhum. Amém? E Ele vai se fazer uma fonte de água viva dentro de você. Um abraço, amo você. Estou sempre aqui. Quiserem conversar, reunir, perguntar, os dias são maus. O ser humano está cada vez mais oprimido, depressivo, cada vez mais doente mentalmente, psicologicamente. Mas só há uma fonte de água viva que pode nos trazer normalidade, paz, alegria, prudência. É o próprio Cristo, como Espírito dentro de nós. Aleluia, água viva. Obrigado, Senhor. Tu és tudo em mim. Um abraço, queridos. Até mais, pensem nisso. Amo vocês.